RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, ouvintes. Aqui é um prazer estar a partilhar com todos. Me chamo Edilberto Busto e sirvo na equipa pastoral da Igreja Casa da Cidade em Lisboa. Para mim é um privilégio estar aqui a partilhar a mensagem deste tempo, que se encontra em Atos 3, do versículo 1 até o versículo 10, que retrata a cura de um mendigo aleijado. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas e aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: "Olhe para nós." O homem olhou para ele com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e colocou-o a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Este pequeno trecho da palavra do Senhor nos traz uma história milagrosa, uma história onde homens, não é, que eram usados por Deus, discípulos do Senhor, atuavam, não é, enquanto caminhavam e ao mesmo tempo eram usados por Deus, por Jesus, não é, pelo Espírito Santo. Podemos ver nesse texto que Pedro e João, discípulos de Jesus, estavam indo em direção ao templo para uma reunião de oração. Eles estavam a caminhar em direção a uma das entradas do templo e o texto nos retrata que entrada era esta. Era a entrada do templo chamada Formosa. E dizem os historiadores, principalmente, que eu gostaria de citar, Joséfo, que é um historiador hebraico muito respeitado. Ele dizia que, num dos seus escritos, que era chamada Formosa esta porta porque ela era de fato muito imponente. Ela era feita toda de bronze, com detalhes muito particulares. E mesmo, né, palavras de Joséfo, dizia que ela, mesmo sendo de bronze, ela era muito mais bonita do que as outras portas que eram feitas de prata e de ouro. Diante desta porta linda, não é, chamada Formosa, enquanto os apóstolos iam em direção, ali ficava um homem que o texto diz que era alguém com necessidades especiais, e sabemos bem que a cultura daquele tempo, pessoas com necessidades especiais, elas eram consideradas indignas, impuras, não podiam frequentar o espaço religioso por conta disso. Eram pessoas que ficavam à margem da sociedade, por conta das suas limitações, não conseguiam trabalhar, e por conta desta questão cultural religiosa, não é?
muitos deles ficavam até impedidos de estar próximos dos seus queridos, né? E essa pessoa, então, o texto diz que ele era colocado ali, em diante, não é, da porta, ao lado da porta, para buscar algumas esmolas, não é, para sobreviver. Pessoas invisíveis como ela, não é? E temos, inclusive, muitas delas na nossa cidade, nos dias de hoje, não é? Pessoas que sobrevivem ao invés de viver. Pessoas sem esperança, pessoas que ficam à mercê da boa ação das pessoas que passam. E esse homem era retratado desse jeito. O texto segue, diz que João e Pedro param em frente daquele homem. Aquele homem, então, fica na expectativa, não é? E pede esmolas fica na expectativa de recebê-la. Mas o texto também nos diz que Pedro e João, eles dizem que eles não possuem prata nem ouro, mas o que eles têm, eles dão. E dizem, então, que em nome de Jesus, o Nazareno, que aquele homem, então, andasse. Pedro e João olhou aquele homem e mesmo diante de toda a beleza e imponência daquela porta formosa e como diferente de tantas outras pessoas que passaram por ali em direção à reunião de oração, aqueles discípulos, eles viram aquilo que mais importava, que era uma pessoa sem esperança, uma pessoa que tinha suas questões, uma pessoa invisível, mas ao mesmo tempo, aos olhos de Deus, uma pessoa especial, uma pessoa importante, uma pessoa que carecia do amor e da graça de Jesus. Queridos ouvintes, eu sou muito privilegiado por estar aqui diante da palavra de Deus e partilhar com todos vocês esse mais um texto onde vemos a ação do nosso poderoso Deus. E aqui fica mais um retrato de uma pessoa que é impactada pelo poder de Jesus. Pedro e João eram instrumentos na mão de Cristo. Ao mesmo tempo percebemos, não é, essa ação através do Espírito Santo diante desses apóstolos do Senhor, em que aquilo que eles faziam era seguir os passos de Jesus, era seguir os passos do Mestre, era olhar para todas as circunstâncias e perceber como eles poderiam ser instrumentos na mão do Senhor para transformar vidas, para impactar a cidade, para fazer com que o nome de Jesus seja engrandecido. É esse Jesus que eu gostava de partilhar com vocês. É esse Jesus que usou João e Pedro para transformar a vida daquele homem, pois o texto diz que imediatamente esse homem levantou. E ele se levantou porque Pedro estendeu a sua mão direita, não é? Usado pelo Espírito Santo. A mão era de Pedro, mas o poder era de Jesus. E essa mão de Jesus, não é? Retratada pelas mãos de seus discípulos, não só de Pedro, mas de toda a história da igreja, e a chegar até a cada um de nós, podemos ter a certeza de que podemos ser usados por Ele. Podemos ser agentes de transformação às pessoas que precisam de Jesus. E eu quero também direcionar a minha fala e a minha partilha a você que ainda não teve um encontro com Cristo, a você que crê que talvez que não tem mais esperança, que a vida te levou para lugares onde você possa talvez atestar que isso possa ser uma realidade para a sua vida.
Mas assim como aquele homem que esperava apenas esmolas diante de uma porta do templo, Jesus também está disposto e quer, através do seu amor imensurável, estender a sua mão. Ele já está a fazer, com esta mão estendida diante de ti. E eu quero convidá-lo, não é, a permitir que esta mão estendida, não é, te alcance, que você permita que Jesus Cristo possa entrar na sua vida, que Jesus Cristo possa transformar a sua realidade. Pedro e João são retratados aqui como a igreja de Jesus, não é? Discípulos de Cristo, que quando se permitem ser usados pelo poderoso Espírito Santo, são capazes de fazer maravilhas através dessa mão estendida de Cristo. Por isso, ouvinte, eu deixo aqui o convite. Jesus Cristo diz que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Então, eu deixo esta palavra aqui a todos vocês. Permita que esta mão estendida de Jesus possa tocar nas suas feridas, que possa tocar na sua realidade. E eu tenho certeza que esta mão transformadora, essa mão que acolhe, essa mão que traz dignidade, essa mão salvadora, de amor imensurável, transformará a sua realidade e você terá então uma vida abundante, uma vida cheia de propósito diante do Senhor. Que Deus te abençoe. Programa A Mensagem. Todas as semanas um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.